Olá, pessoal, tudo bem? O nosso post de hoje é sobre sinalização celular e, por se tratar de um assunto complexo e difícil de escrever, eu decidi fazer esse mini vídeo. A sinalização celular ela é um processo complexo de comunicação entre as células e é fundamental para os organismos multicelulares. Existem basicamente três tipos de comunicação celular: autócrina, parácrina e endócrina, que estão aqui representados. A sinalização autócrina é a forma pela qual uma célula se comunica com ela mesma ou com outra célula do mesmo tipo. Podemos dar como exemplo as células embrionárias ou células tumorais. A sinalização parácrina ocorre entre diferentes tipos celulares. Então, por exemplo, as células alfa e célula beta do pâncreas. Nesses dois casos, a comunicação ocorre entre duas células localizadas próximas, diferentemente da sinalização endócrina, que ocorre entre células localizadas distantes. Então, nesse caso, uma célula secreta um sinalizador na circulação que vai atuar em células-alvo distante. A gente pode citar como exemplo as células beta-pancreáticas que secretam insulina, que vão atuar, por exemplo, nas células do músculo esquelético. As células elas se comunicam por meio de moléculas sinalizadoras, que pode ser um hormônio ou um neurotransmissor. Então, quando essa molécula sinalizadora chega na célula, ela vai gerar um efeito biológico por meio da transdução de sinal. Então, a conversa se inicia com a ligação de um sinalizador químico, que pode ser um hormônio ou um neurotransmissor, que vai interagir num receptor específico da célula, que pode estar localizado na membrana plasmática, no citosol ou no núcleo, de acordo com as características físico-químicas da molécula sinalizadora. Portanto, se for uma molécula hidrofílica, ela vai interagir com o receptor localizado na membrana plasmática, enquanto se for uma molécula hidrofóbica, ela vai interagir com o receptor localizado no citoplasma ou no núcleo. O efeito biológico, ele pode ser gerado rápido ou lento. Se o efeito biológico depende de alterações na função ou atividade de proteínas já existentes na célula, esse efeito biológico ocorre de maneira rápida. Então, levaria de milissegundos a minutos para ser observado. Enquanto que, se o efeito biológico depende de alterações na quantidade de proteína, que vai ocorrer por meio de ativação de fatores de transcrição que vão ativar ou inibir a expressão gênica, esse processo é um pouco mais lento, pode demorar de horas a dias. Eu trouxe aqui hoje um exemplo de sinalização celular rápida. Então, a gente tem aqui representado a membrana plasmática, separando o meio externo do meio interno, e um receptor de membrana. E nesse caso, representado aqui o receptor de insulina. A insulina ela é um hormônio peptídico, portanto, ela interage com um receptor de membrana. Uma vez que a insulina se liga no receptor, ocorre alteração conformacional e química, que vai gerar, então, alteração em várias moléculas intracelulares, culminando na translocação de vesículas contendo GLUT4, transportador de glicose, para a membrana plasmática, promovendo dessa maneira a entrada dessa glicose. Portanto, nesse caso aqui, a gente viu um exemplo de sinalização celular que ativou apenas proteínas já existentes nas células. Então, a gente chama de segundos mensageiros. Esse é um efeito rápido, diferentemente do que acontece quando é necessário a ativação da maquinaria de expressão gênica. No próximo post, eu vou falar um pouco sobre como acontece a ativação da expressão gênica. Portanto, continue nos acompanhando por aqui. E se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos nossos comentários. Obrigada!